A paz do Senhor Jesus, dando sequência ao nosso estudo a respeito da pregação, nós concluímos a aula anterior falando a respeito dos objetivos da pregação. Então, demos uma pequena explanada, fizemos um pequeno comentário a respeito e agora vamos pegar cada item que são os objetivos da pregação. O primeiro objetivo que nós relacionamos foi cumprir a vontade de Jesus, ou seja, satisfazer a vontade de Jesus. E para cumprir este primeiro objetivo, nós olhamos para Marcos capítulo 16, versículo 15, onde se encontra o ide de Jesus. Ali Jesus está falando para os seus discípulos. Nós aprendemos que os discípulos, eles vieram a ser os apóstolos de Jesus, e tudo o que Jesus falou para os discípulos serve para a sua igreja. Por que isso? Porque a igreja de Jesus, ela é uma igreja apostólica, o que significa dizer que é uma igreja que segue na doutrina, ou seja, no ensino dos apóstolos. Aquilo que eles aprenderam de Jesus, eles ensinaram à igreja e a igreja continua ensinando e difundindo, e é isso que serve. É por isso que a nossa igreja, ela é apostólica. Amém? Ela é baseada no ensino dos apóstolos. E qual é o ensino que nós recebemos? Ide por todo mundo, pregai. Pregai o evangelho. Amém? Então, o primeiro objetivo é esse, é cumprir a vontade de Jesus. E a vontade dele é essa, que nós preguemos. E o segundo objetivo, ele já vem no bojo desse primeiro, né? Porque quando nós cumprimos o primeiro objetivo, que é fazer a vontade de Jesus, nós já entramos no segundo objetivo, que é salvação de almas. Para que haja salvação de almas, é necessário a pregação do Evangelho. Então nós precisamos, enquanto pregadores, enquanto pregadoras, ter sempre em mente, ter sempre no alvo essa ideia, que a nossa pregação, ela precisa visar salvação de almas. Isso é importantíssimo, é um dos objetivos da pregação que nós não podemos perder de vista. Amém? Então, esses são os dois primeiros objetivos, tá? Ainda falando a respeito da salvação de almas, né? A verdadeira pregação evangelística é aquela que mostra o caminho do céu, mas também alerta aos pecadores os perigos que eles estão correndo a caminho do inferno, no caminho do inferno. Porque quem não é salvo, infelizmente, só tem dois caminhos, né? Então, ou é céu ou é inferno. É bem verdade que nós vamos aprender a importância de trazermos primeiro a notícia ruim e depois a notícia boa. A gente precisa terminar sempre com uma notícia boa, com a informação boa, para poder deixar o público animado, né? E não com medo. Não precisa ter medo. O importante é ser informado. A pessoa precisa ser informada, e é importante que ela saia com uma expectativa, com a esperança, com a disposição de voltar para o Senhor ou de ter um primeiro encontro com o Senhor. Amém? Então, a verdadeira mensagem do Evangelho é aquela que fala das boas novas de salvação sem omitir o juízo de Deus. Então, isso é muito importante, né? Este é o segundo objetivo da pregação. Mas tem um outro objetivo da pregação, que é desenvolver a espiritualidade nas pessoas, né? A pregação tem também como objetivo desenvolver crescimento espiritual na vida das pessoas que já alcançaram a redenção em Cristo Jesus. O que significa isso? A pessoa que já aceitou Jesus, ela precisa crescer espiritualmente. E quando Jesus ele dá os ministros as funções
das pessoas que vão dirigir a igreja, como nós vemos lá em Efésios capítulo 4, perdão, a partir do versículo 11, né? Paulo, ele diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, tudo isso para quê? Para visando o crescimento da igreja, né? Para que seja aperfeiçoada a igreja. Então, esse desenvolvimento da espiritualidade nas pessoas se dá também através da pregação. É por isso que a gente tem cultos de ensino, por exemplo, né? Onde a gente é orientado a respeito das doutrinas. O que são doutrinas? Ensinos. A gente não trabalha como antigamente, que havia uma preocupação muito grande concernente aos costumes, né? Que seja cabelo, que seja maquiagem, roupas e tantas outras coisas que são culturais e passageiras, né? E vai variar de cultura para cultura, de lugar para lugar. Isso não está na Bíblia. Agora, as doutrinas, os ensinos, eles precisam estar baseados no que a Bíblia diz, baseado na palavra de Deus. Isso é muito importante, amém? Então, esse crescimento se dá através da pregação, né? E essa espiritualidade, a gente vai aprender que ela é desenvolvida através da oração, através da meditação na palavra, através do estudo da palavra. Amém? Então, isso é muito importante. A gente aprende isso na pregação da palavra de Deus, né? Então, veja que isso é importante, observar que uma pessoa que não está crescendo, ou seja, uma pessoa que não está se desenvolvendo, que ela não busca crescimento, na sua espiritualidade não se desenvolve, ela não pode, não tem como incentivar outros ao crescimento. Então, enquanto pregadores, é bom a gente lembrar, nós precisamos continuar a crescer. Nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, porque nós vamos levar pessoas a fazer isso. Não tem como a gente induzir pessoas a fazer uma coisa que nós mesmos não damos valor, não fazemos, tá bom? Então, isso é muito importante. O outro objetivo que nós vamos ter da pregação, né? Estamos na página 19, é a consagração. O que é a consagração? É a separação, né? Então, nós precisamos nos separar. Esse separar, ele tem a ver com santidade, tem a ver com diferencial, né? Nós devemos nos consagrar, nos separar para Deus, porque nós somos usados por Deus e precisamos estar separados. Separado de quê? Do comportamento comum. Nós temos aprendido algumas coisas importantes quanto ao falar, quanto ao nos relacionar com as pessoas, ao tratar com as pessoas. Nós precisamos ser diferenciados, porque nós estamos à frente, nós estamos falando, nós estamos sendo usados por Deus e nós precisamos ser exemplo, né? Porque imagina você estar pregando a palavra de Deus, que Deus é amor e tal, e você vai lá e maltrata alguém. Você vai lá e distrata uma pessoa com uma fala agressiva, com a maneira errada de falar, humilha uma pessoa. Isso não pode acontecer. Nós precisamos nos consagrar, ser diferenciados. Uma pessoa que é consagrada, jamais ela vai maltratar o seu irmão. Uma pessoa que é consagrada, ela jamais vai humilhar o próximo. E são coisas que podem acontecer, irmãos. Sabe, nos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente pode se achar mais importante do que o próximo, a gente pode diminuir uma pessoa em determinada situação e a gente tem que ter cuidado com isso. Nós devemos ser consagrados, devemos ser separados. Isso também se dá através de oração, através de meditação na palavra. Amém? Mas tem um outro objetivo
que é a doutrinação, né? Falamos já a respeito de ensino um tópico anterior, mas a doutrinação especificamente, né? Um dos principais objetivos da pregação é ensinar, né? Após a pessoa ser salva, conhecer Jesus, vir para Jesus, né, se arrependendo dos seus pecados, essa pessoa ela precisa aprender como Deus espera que ela se comporte. O que ela tem que entender a respeito das coisas da vida, coisas que a gente aprendeu de um jeito que na verdade é de outro. Então, como isso vai acontecer? Através do ensino. A doutrinação é muito importante, né? Então, doutrinar as famílias, encaminhando-as em toda a verdade. Então, o ensino sistemático das verdades bíblicas é muito importante. O ensino sistemático, ele pega, por exemplo, um assunto sobre Jesus. Vai aprender sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Porque Jesus é Deus, né? Porque a função de Jesus, ou ainda a respeito do Espírito Santo, ou a respeito do pecado. Tem muitos assuntos para trabalhar de forma sistemática. Então, quando você vai trabalhar um assunto de forma sistemática, o ideal é você pegar um período, por exemplo, determinar um mês, 3, 4, 5 cultos, né? Uma sequência. Num dia você consegue fazer, num culto, numa única pregação? Consegue, mas você não consegue explorar totalmente. Por quê? Porque você tem 30 minutos, uma pessoa que começa a pregar, 30 minutos é muito tempo. É muito tempo. Porque quando nós começamos a pregar, nós não temos assim uma profundidade de conhecimento. Nós ainda somos bem rasos. Conforme a gente vai se aprofundando nas escrituras, aprendendo mais, né? Aprendendo a ler a palavra, a estudar, a entender, a gente vai tendo assunto, e o Espírito Santo ele usa a gente para lembrar aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente aprendeu, para a gente poder falar, para a gente poder ensinar. Ou seja, vai ter conteúdo. Vai ter conteúdo. E se tem conteúdo, precisa de tempo. 30 minutos é pouco. Então, você vê que no culto de ensino, no nosso caso, na nossa igreja de terça-feira, né? A gente tem 45 minutos. Às vezes um pouco menos, né? Às vezes tem 40 minutos. E a gente fica apertado para tratar um assunto. Fica apertado, porque você pensa num assunto, você vai desenvolver aquele assunto, e aquele assunto ele é um universo muito grande. Você precisa estreitar o seu desenvolvimento para adequar ao tempo. Você já sabe que não vai caber no tempo que você tem, porque você já sabe qual é o tempo, e você não pode extrapolar o tempo. Nós aprendemos isso, tá? Quando você tem 5 minutos, como que eu sei que é 5 minutos? Saudação. O pastor falou saudação, é 5 minutos, não passe do tempo. E como que eu vou saber o tempo? Tem um relógio lá na nossa igreja, lá na sua frente, um relógio digital. A primeira coisa que você faz quando chega no púlpito, que saúda, saúda a igreja com a paz do Senhor, olhe para aquele relógio. Ah, são 7h35, eu tenho até 7h40. Não se empolgue. Não use aquela desculpa que na maioria das vezes é desculpa, tá? Ah, porque o Espírito Santo... Calma, irmão. O Espírito Santo, ele é ordeiro, viu? E não é assim, o Espírito Santo quer que eu fique falando, ele tá me dando assunto aqui, vou falar até. Não, não funciona assim. Não funciona. Isso, antigamente, levava os cultos a passar meia hora, 40 minutos do tempo. Ainda hoje é assim em algumas igrejas. Já teve igreja que eu fui, que o horário para iniciar o culto era 19 horas. A gente chegou lá 18h50. Os irmãos ficaram lá conversando no púlpito,
tocando guitarra, afinando instrumento, deu 7, deu 7h05, 7h10, 7h20, o culto foi começar quase 7h30. Mas o horário de acabar é previsto para 21 horas, para as 9 horas da noite. Não, mas o Espírito Santo quer falar, mas ele não queria falar no início? Ele não falou para eu estar lá às 19 horas para começar no início e eu aproveitar bem esse tempo? Isso é falta de organização e nós não podemos falar que foi o Espírito Santo, não. Que isso? Marcou para 7, comece às 7. Ocupe bem o tempo, organize, escreva lá. Oportunidade, louvor, tal, vai colocando para sobrar o tempo da palavra e encaixar tudo bonitinho. Porque se a gente for ficar com essa conversa de Espírito Santo, pensou, cada irmão que vai no púlpito, ele tiver a ideia, não, porque o Espírito Santo, e aí pronto, a gente vai ficar até meia-noite, né, irmão? A gente tem que ter cuidado com isso aí. Então, você já tem aquele tempo ali que é reduzido e você precisa sintetizar quando estamos falando do ensino, tá? O item que nós estamos falando aqui é doutrinação, que é o ensino. Você precisa sintetizar aqueles assuntos para falar ali o básico, mas se puder organizar, né, com o pastor, ele tiver esse entendimento de se fazer um trabalho, como a gente teve em outubro de 2022, né? Um estudo a respeito do Espírito Santo. Você lembra que todos os cultos, o pastor ele colocou que deveria ter uma palavra e o tema seria a respeito do Espírito Santo. É uma forma de você fazer um estudo, dá para fazer, né? Dá para fazer. Só que nesse caso não foi estudo, nesse caso foi um trabalho livre, falando a respeito do Espírito Santo. Tá? Mas é importante a gente ter temas para poder desenvolver e estudar a respeito. Tem muito tema que a gente pode estudar, tá bom? Sistematicamente, isso é importante. Amém. A inspiração é um outro objetivo da palavra, né? A pregação também inspira o ouvinte a louvar, a adorar ao Senhor, né? Essa inspiração, ela vem pela comunhão, pelo contato, né? Pela intimidade com Deus, tá? Então, a pregação, ela nos leva a ter esse sentimento, esse desejo, e isso aumenta através da pregação, e é muito importante o desenvolvimento desse quesito, tá bom? Mas tem um outro objetivo da pregação, estamos na página número 20, que é a consolação, né? Palavras de esperança, palavras de conforto, palavras de direcionamento. Muitas vezes nós estamos carentes, né, de uma palavra. Eu quero ir à igreja que o Senhor vai falar comigo. Senhor, eu estou indo hoje na tua casa. Fala comigo, Senhor. Eu estou precisando ouvir uma palavra sobre esse assunto. Que decisão eu vou tomar? Que direção eu vou tomar? Se eu posso fazer, se eu não posso fazer. Esse tipo de palavra é uma palavra de consolação, né? Muitas vezes o Senhor ele direciona o obreiro, o pregador, a pregadora a trazer uma palavra com esse perfil, com esse intuito de direcionar, de consolar, né, a igreja. E é importante e é necessário, né? Aqui no nosso comentário, ele diz porque a pregação da palavra de Deus causa também consolação na vida de crentes mergulhados em tribulações e em problemas. E é uma grande realidade. A nossa vida, muitas vezes, é de grande dificuldade. Muitas vezes, após uma pregação, pessoas vieram falar comigo, olha, o Senhor falou grandemente na minha vida através desta palavra. Glória a Deus por isso, porque não somos nós
que ficamos ouvindo o que as pessoas precisam ou imaginando o sentimento das pessoas, não é nada disso. Nós estamos na nossa casa, nós estamos estudando, nos preparando, orando e pedindo ao Senhor que dê a direção, que trabalhe, e aí na hora o Senhor ele vai dando as palavras, o direcionamento e vai consolando e confortando, porque o Senhor ele conhece os corações, as nossas necessidades. Amém? Glórias a Deus por isso. 1 aos Coríntios, ele cita, né, capítulo 14, versículo 3, o apóstolo Paulo dizendo, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aleluia e glórias a Deus. Mas tem um outro objetivo ainda da pregação, que é o fortalecimento. Muito importante isso aqui, né? O fortalecimento, uma pregação pode dar novas forças para que as pessoas que estejam desanimadas, né, sejam renovadas, tenham suas forças renovadas. Isso aqui é muito importante, é necessário, né, esse fortalecimento através da palavra, porque às vezes a pessoa pode estar fraquejando, a pessoa pode estar variando, sem aquela certeza, aquela firmeza, e a palavra dá aquela sacudida, a palavra acaba colocando a pessoa a pensar, né, a ponderar a respeito de situações que ela às vezes está ali meio perdida, meio desorientada e necessita muitas vezes de uma palavra de firmeza, uma palavra de fortalecimento, né? E nós precisamos ser dessa maneira. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, me parece que o versículo 10, ele diz assim, olha, tendo feito tudo, ficai firmes. Mas ele fala assim, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, que maravilha. É isso aí. Mas também tem um outro objetivo que fala a respeito de convicção. A convicção, ela é justamente ligado a esse fortalecimento, né? Quando a pessoa, ela está naquela dúvida, está naquela dificuldade, né, a respeito do caminho, a respeito da sua decisão, então a palavra ela pode levar a pessoa a ter a certeza, a se tranquilizar. Às vezes a respeito de algo que quer fazer, a pessoa está em dúvida, se faz ou se não faz. Muitas vezes a palavra ela traz aquela certeza, aquela firmeza para que venha a decidir. Amém? Muito bem. E ainda um último objetivo aqui que é colocado é a ação, né? A tomada de atitude. Ao ouvir a palavra pregada, os crentes tomam atitudes positivas para agirem em prol de uma vida mais crística, né? Essa vida mais crística é uma vida mais ligada ao Senhor, às coisas que o Senhor espera que façamos, né? Atitudes que agradam ao Senhor, tá? Paulo escrevendo, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz, né, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, nós precisamos agir, né, de maneira sempre a agradar a Deus. Né? Muitas vezes nós fazemos algumas coisas e não levamos isso em consideração. Nós somos servos de Deus em todo o tempo. Enquanto pregadores, pregadoras da palavra, nós precisamos ter uma conduta que ela lembra sempre a Cristo, porque nós vamos falar de Cristo, nós vamos ministrar a respeito de Cristo, né? E quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos em alguém como? Que maltrata, alguém que chateia, alguém que se eleva em relação ao outro? De forma nenhuma. Então, como orientação do apóstolo Paulo, sejamos imitadores de Cristo para que a nossa palavra tenha efeito, né, no nosso público, que a igreja seja abençoada e cresça na fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Então, finalizamos aqui esta aula, né? Da próxima aula, nós vamos já entrar direto na 21, que é o processo da pregação. Já já nós vamos começar a falar a respeito da montagem dos sermões, né? Como montar um sermão, mas você vê que essa introdução tem sido importante para a gente poder estar preparado para chegar no momento de preparar esta palavra. Então, estamos falando de nós. Estamos falando de nós, né? Como devemos nos comportar, como devemos buscar esse preparo, né? E depois vamos entrar na parte prática de como fazer. Amém? Então, Deus te abençoe e até a próxima aula.